Hoje vamos conversar com uma mulher que tem uma carreira incrível, admirável e inspiradora. Ela é graduada e mestre em engenharia de produção, especialista em direitos humanos e trabalha como funcionária atendendo crianças em situação de risco e vulnerabilidade. Com o passar do tempo, ela não se acomodou e decidiu buscar novos desafios e oportunidades. Ela criou a sua própria marca que tem como missão empoderar, valorizar a beleza e a diversidade de todas as mulheres de todas as formas e tamanhos. Com vocês, nossa convidada especial, Rosana Malacarne. Seja muito bem-vinda, Rô. Grata pelo convite. Eu me sinto honrada diante de tantas mulheres incríveis que a gente tem aqui na nossa região e no âmbito da universidade. Poder estar aqui hoje para poder compartilhar um pouquinho da minha história, de como foi sair do mundo da ciência para o mundo do empreendedorismo. Obrigada, Rô. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Estou te namorando há bastante tempo, já faz alguns anos, na verdade, né? Porque meio que eu acompanhei o início, né, da tua jornada como empreendedora, né? E tu também acompanhou o nosso processo aqui no canal do Química em Arte. Então, para nós é muito importante ter aqui, porque ao longo desse tempo, né, houveram várias aprendizagens, várias transformações e te transformou na mulher que tu é hoje, que a gente vai poder contar a tua história. Muito, muito obrigada. Quero fazer um convite especial para quem está nos assistindo agora. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do Química em Arte e também, né, sigam as páginas do Elas em Arte lá e da Linda Rô. É Linda Rô, né, Rô? Linda Rô Intimate, @LindaRô. Então, pessoal, não se esqueçam de seguir as nossas páginas e curtir essa entrevista para que mais mulheres possam também saber da historicidade da Linda Rô, da Rosane Malacarne. Conta um pouquinho para nós a tua infância para que a gente possa entender como foi essa caminhada. Eu sou natural de Guaraniaçu, é um município pequeno aqui no oeste do estado do Paraná, pertinho de Cascavel. Eu morei durante toda a minha infância, minha adolescência. Morei junto com os meus pais, sempre ajudando eles nas atividades que a gente desenvolvia lá no sítio. Então, na época, a principal atividade era a produção de leite. Depois, sempre tinha outras atividades secundárias para ajudar a complementar a renda. Meu pai plantava frutas, plantava verduras e legumes para comercializar na cidade. E eu sempre ajudei eles com isso, né? Sempre estava ali ajudando e sempre junto com eles, inclusive na parte da comercialização também. Com 17 anos, eu passei no vestibular e eu fui para a faculdade. Tem alguma lembrança, assim, alguma coisa que tu lembra, assim, da tua infância nessa questão no campo, enfim, como é que era? Mais fortes são as de ajudando eles mesmo, porque sabe quando tu tem aquela criação que você tem que ajudar, você tem que participar junto? Mesmo a minha mãe sempre tendo aquilo, filha, tem que estudar, filha, tem que estudar. Era meio que inadmissível pensar em estar lá e não estar ajudando. Então, as minhas recordações mais fortes são sempre de estar junto com eles ali. E eles ensinando sempre, na simplicidade deles, o quanto eles me ensinaram, sabe? Surgiu uma curiosidade agora, os teus pais, eles produziam leite, eles vendiam, tu participava dessa venda ou não? Como que funciona o processo, né? Talvez algumas pessoas que estão assistindo não tenham conhecimento de como funciona. Então, a gente faz a parte da produção, que é a parte de ordenhar as vacas, o leite que é retirado, que é coletado, a gente chama de resfriadores de leite, que são os recipientes grandes, com capacidade para grandes quantidades de leite. Esse leite ele tem que ser resfriado ali até 3 graus. E aí, a empresa, para a qual, no caso, nós vendíamos o leite na época, ela tem os transportadores, que a gente chama de freteiro. E aí são os freteiros que buscam o leite, né? E essa busca, essa coleta é feita normalmente a cada 2 dias. Hoje os meus pais não trabalham mais com o leite, né? Eles acabaram com o tempo. É uma atividade que demanda bastante dedicação. E aí eles começaram a chegar naquela idade que eles querem aproveitar um pouco mais a vida. Então hoje eles não trabalham mais. Mas as minhas recordações de infância e adolescência é ajudando eles nesse processo. Ai, que legal. Então, depois, né, desse momento da tua infância, tu foi fazer faculdade. Conta um pouquinho para nós como é que foi a tua escolha por fazer engenharia de produção. Mas, se eu não me engano, tu fez um curso antes da engenharia de produção. Conta para nós um pouquinho. A engenheira, que é quase física, é assim que muita gente me conhece, né?
Não, mas então surgiu aquele momento. Então, chegou ali terceiro ano, terceirão, aquela pressão das professoras do terceiro ano, tem que fazer vestibular, tem que fazer vestibular. E, na verdade, como eu comentei anteriormente, a minha mãe, ela sempre me incentivou. Ela falou, filha, tem que fazer faculdade, tem que fazer faculdade. Até porque ela não fez. Então, eu digo assim, que a gente carrega um pouco dos sonhos da nossa mãe com a gente. Mulher carrega mais o da mãe, né? Então, o que eu gostava? Quais eram as minhas afinidades? Era as disciplinas de ciências, matemática, física, tudo que envolvia cálculo, exatas. Então, vamos ver os cursos que a gente tem para agora. E o que surgiu na época? Ah, vou fazer física. E aí, assim, eu lembro que muita gente perguntava, Rô, tem certeza? Mas tinha um professor meu que ele era formado na Unicentro de Guarapuava na época. E ele foi, assim, o meu maior incentivador para que eu fosse cursar, porque na época eram poucas pessoas formadas em física. Então, teoricamente, era uma área em que você se formaria e rapidamente se encaixaria no mercado de trabalho. Mas também não foi a minha única tentativa. Aquela época eu já almejava a engenharia, mas eu não consegui ser aprovada, não tive êxito, então eu passei em física pela Unicentro, que é uma universidade que fica em Guarapuava, e fui para a faculdade com 17 anos. Então eu saí de casa e fui para o mundo. E me diz uma coisa, durante a tua graduação, teve alguma coisa que te marcou bastante, assim? As exatas, elas não são fáceis. Você precisa de tempo, de dedicação, você precisa ter aquela curiosidade. Eu brinco assim, quando a gente está fazendo um cálculo, é uma derivada, o que te motiva? Você quer chegar no resultado. É isso que te deixa assim, sabe? E eu acho que a engenharia é isso. Você quer chegar no resultado. O empreender é isso. Você quer chegar no resultado. E o que hoje os jovens querem? Eles querem o caminho mais fácil. Eles querem sair do ponto A, chegar no ponto B, sem percorrer os desafios, os obstáculos. Porque tudo acontece da forma como tem que acontecer na vida da gente. Então, às vezes, as coisas não saem como nós planejamos, mas sempre tem algo melhor ou maior para vir depois. Então, quando eu entrei na engenharia de produção, que foi quando eu me encontrei. Porque aí eu percebi o porquê que não tinha dado certo lá atrás a física, porque quando você não consegue conquistar um objetivo que era seu, você fica se questionando por que aquilo não aconteceu. Não é assim na vida da gente? Então, comigo não foi diferente. Mas quando eu entrei na produção, eu senti que, pronto, a engenharia era o que era para ter acontecido sempre para mim. Eu nunca tinha pensado na produção em si. Na época do vestibular, eu queria civil. Era civil, porque eu gostava muito, eu achava muito legal fazer desenhar planta. Na época, os meus tios lá de Florianópolis traziam um jornal, e aí eu lembro que tinha uma seção na coluna do jornal que eram os projetos de engenharia, as plantas arquitetônicas, e eu me apaixonava por aquilo, porque na época a gente não tinha acesso a jornal lá no sítio, né? Então, o que eu tinha de acesso a jornal era o que eles traziam. E aí eu namorava aquelas plantas, eu desenhava. Então, por isso que eu me apaixonei pela área das exatas também e da engenharia, né? Mas quando foi, enfim, para sair da física, então, o que eu vou fazer agora da minha vida? O que me caiu no colo foi a produção. Eu não me despertou mais aquele interesse pela civil. Enfim, por algo em que eu pudesse, de repente, estar indo para uma área que eu tivesse mais afinidade. E aí eu fui para a produção, entrei num estágio. Logo depois que eu entrei, eu já entrei num estágio remunerado, na época, numa indústria de laticínios. E aí que virou a chave na minha cabeça. Porque o que aconteceu? Eu sabia tudo o que acontecia na propriedade. Por quê? Porque os meus pais produziam leite, os vizinhos produziam leite. E aí eu fui para a indústria e eu vi tudo de errado que acontecia lá na indústria também. E quando eu fui para o mestrado, que aí eu finalizei a produção, entrei no mestrado, sempre tem aquela coisa, né, Gisele? Tu deve lembrar do teu. Meu Deus, o que eu vou estudar agora? Que tema? O que eu vou começar a pesquisar? E o óbvio estava ali na minha cara e eu não queria ver. Então surgiu a ideia. Por que o leite sai bom das propriedades e às vezes ele não chega tão bom assim na indústria? O que está acontecendo nesse meio termo? O que está acontecendo em termos de qualidade do leite? E aí eu fui pesquisar exatamente isso. Então foi um estudo que eu fiz na microrregião de Cascavel. A gente conseguiu levantar dados de 18 municípios na época. Não foi uma pesquisa
censo, eu gosto de dizer assim, porque ela não tem uma representatividade total, mas eu consegui coletar dados em 18 municípios. Na época, com a ajuda do laticínio que o meu pai entregava leite. Fui lá, conversei com eles toparam, acharam super legal, porque, claro, ia auxiliar eles também, né, na época, a mapear o que estava acontecendo. E, pasmem, em pleno século XX, eu mandei os questionários impressos para os produtores de leite. Aí tu pode perguntar, por que impresso, Rô? Gente, a internet ela não estava tão disseminada assim ainda em 2015, 2016. Então, a maioria dos produtores não tinha como eu enviar, eles não tinham e-mail, não tinham WhatsApp, não tinham essas tecnologias que hoje a gente pode dizer que a internet ela está chegando até nos cantos mais interior dos municípios. E detalhe, quando a gente trata de produção de leite, aí te pode vir na cabeça assim, aquelas grandes ordenhas, aquele sistema, e aí que a gente se engana. A grande maioria do leite que a gente toma, que a gente consome, ele é produzido pela agricultura familiar, vem das pequenas propriedades, porque é uma forma de garantir uma renda ali nas pequenas propriedades. O sistema de produção de leite ele não é um sistema difícil de você colocar na sua propriedade, então acaba sendo uma ótima opção para o agricultor familiar, que não tem muita área, não tem muito espaço para produzir grandes culturas. E aí a gente conseguiu encontrar, assim, muitos problemas, mas o principal deles, que é o que está no meu trabalho de dissertação do mestrado, é a questão do transporte. Tinha propriedade que o leite estava sendo coletado a cada 8 a cada 10 dias. Nisso, aquelas bactérias que, porventura, estavam ali durante a coleta, elas se multiplicam depois de 48 horas de refrigeração, mesmo que esteja refrigerado aos 3, 4 graus, que é o ideal, né? Que é o que o Ministério da Agricultura recomenda, não adianta. As bactérias vão se proliferar e o leite vai ganhar pH, vai perder qualidade, vai chegar na indústria ácido e aí não tem mais o que fazer. Aí a indústria que vai determinar qual o procedimento que ela vai adotar dali em diante para aquele leite. Se ela vai levar para pasteurizar, o que ela vai fazer? Porque não tem como melhorar a qualidade depois que ele chega na indústria. E isso era aquela pergunta que estava aqui dentro. Eu queria entender o que estava acontecendo, porque eu sei que o leite sai bom das propriedades. Então, esse foi o principal gargalo que a gente encontrou na época. Interessante a diferença, né, de tu fazer uma pesquisa entendendo o processo, como funciona, né, e tu fazer, às vezes, às vezes, como tu falou, né, às vezes a pesquisa cai no nosso colo e a gente não tem a mínima noção. E isso é um problema que acontece ainda hoje, no Brasil em especial. Tem vários agricultores que produzem o seu leite, mas muitas vezes quando chega o leite na indústria, né, a gente já viu várias reportagens a respeito disso também. Chega adulterado, chega com problemas, mas a questão do transporte, né? Então, a tua pesquisa com certeza melhorou e qualificou, principalmente o pessoal, né, que trabalha aqui na região. O teu esposo, que é o Hudson, que é o meu colega aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul, um parceiraço de pesquisa, ele é físico, certo? Sim, o Hudson, seu parceiro de pesquisa, inclusive a pessoa que possibilitou que nós nos conhecêssemos, né? Eu entrei caloura da turma dele. Então, quando eu entrei, ele estava no segundo ano, mas a gente se conheceu lá sim. Então, nós nos conhecemos lá em 2009, né? Eu entrei na graduação em 2008 e em 2009 a gente começou a namorar e estamos juntos aí ao longo desses 14 anos. A história de vocês é muito linda, eu acompanho ela, né? Então, eu não acompanhei o início, né? Mas eu também eu não me lembrava, fiz essa pergunta porque realmente eu não me lembrava se tu tinha conhecido ele durante a faculdade de física, né? Porque eu agora, quando eu fui fazer teu roteiro, embora a gente namore bastante, né? Eu namoro bastante as minhas entrevistadas, quando eu fui fazer o roteiro, eu dei uma olhada no Lattes. E é óbvio que eu pulei pela física, né? Eu não me lembrei, né? Não me atentei a isso. E agora a gente, né, vai começar a olhar novamente o roteiro. Eu digo, não, peraí, ela fez física antes da engenharia. Ela começou o curso de física, né? Em função desse desejo da tua mãe, né? Como tu relatou anteriormente. São 14 anos, então, que vocês estão juntos e com certeza já passaram por bastante coisas. Mas depois, mais tarde, a gente volta a falar do meu parceiraço, né? Do Hudson, que ele é muito tímido, ele deve estar assim, né? Digo, não acredito que essas duas estão falando de mim aqui no YouTube.
Sim, estamos falando. Um abraço, Hudson. E, Rô, me diz uma coisa. Fez a faculdade de engenharia de produção, fez o teu mestrado, certo? E vocês vieram para a Realeza porque o Hudson passou no concurso na UFES. Isso, esse foi o motivo pelo qual nós viemos para cá. Na época, ele veio primeiro. E aí eu fui lecionar numa escola familiar rural, que hoje o governo do estado não tem mais, mas na época tinha, né? Então, no curso de agroindústria. Então, eu lecionei lá, fui prof e coordenadora por 4 meses e meio, 5 meses. E aí teve aquele problema que a associação parou de mandar o dinheiro para pagar os professores. E aí eu resolvi sair, a escola fechou, e aí eu vim para cá e fiquei desempregada por muito tempo. E nesse tempo em que eu fiquei desempregada, me passava muita coisa pela cabeça. Na época, então, eu tinha me apaixonado de novo pela docência. Então, quando eu fui para a produção, o meu orientador de estágio, que era o meu orientador, ele foi um professor maravilhoso. Ele fez diferente do que os professores normalmente fazem. Ele me colocou na sala de aula com ele no primeiro dia de aula do semestre com a turma e eu acompanhei o semestre inteiro com ele. Foi puxado? Foi puxado, mas foi transformador, porque não era aquela coisa de você chegar com uma aula preparada numa turma em que você não conhecia ninguém. Quando chegou o momento de eu dar a minha aula lá, porque faz parte do processo de formação, né? A gente tem que ser aprovada, né? Na parte didática também, não só na parte técnica, como era para a docência, eu já estava super familiarizada com a turma. Então, foi uma aula assim que saiu brincando. A gente fazia aquelas aulas de tira dúvida também. Foi um momento em que eu me apaixonei de novo pela docência. Cheguei para cá, fiquei desempregada. O que que a gente faz? O Hudson falou assim, olhou para mim e falou assim: até você conseguir um trabalho, comece a estudar para concurso. E aí eu comecei a vislumbrar concursos na área da docência, a priori, né? Porque era o que eu queria. Mas o que acontece? Todos temos conhecimento da dificuldade que é, né, de entrar de fato em um concurso para prof, né, de universidade. Então, tipo, as vagas são poucas e muito concorridas. Em praticamente todas as áreas, na engenharia de produção não é diferente. Mas eu cheguei a fazer alguns certames, sim, de ir para engenharia de produção também, alguns concursos. Alguns eu tive êxito, outros nem tanto. E o que aconteceu? Eu comecei a observar concursos aqui perto, porque aí eu mandei currículo para algumas faculdades aqui da região, tentei alguns laticínios, algumas indústrias de laticínios também, mas eu não sei, eu acho que o meu currículo, por ter um mestrado lá, ficava um pouquinho mais robusto, e aí eu acho que as empresas ficam um pouco assim também, ou tem um machismo por trás aí, aqui na região do Sudeste. Enfim, eu não consegui me encaixar no mercado de trabalho aqui. Foi aí que surgiu os concursos da região. Então, eu comecei a me atirar para todos que eu podia concorrer. E nisso, eu fiz o concurso da área que eu atuo hoje. Pois era a próxima pergunta que eu ia te fazer, porque hoje tu é funcionária pública, né, da cidade de Santa Isabel, que é uma cidade ao lado, né, praticamente de Realeza, e tu trabalha com crianças de risco e alta vulnerabilidade. Conta para nós um pouquinho, né, como é que é o teu trabalho. Eu me concursei, né, nessa área, né, dentro da assistência social. Eu trabalho como educadora social na Prefeitura de Santa Isabel. Muitos conhecem por Casalar, mas o local que eu trabalho, ele já tem a configuração de abrigo institucional. Já fazem 5 anos que eu exerço esse cargo lá como funcionária pública. Muita gente não sabe, a grande maioria das pessoas é leiga com relação ao que faz um educador social na prática. Eu também era. Quando eu prestei o concurso, eu jamais imaginava o que estava por vir na minha vida. Então, eu fui aprovada, fui lá para assumir o concurso e eu descobri que era praticamente ser mãe de crianças por 24 horas. Foi um baque. Eu lembro que no dia eu não queria assumir, aí eu liguei para o Hudson, fui para o carro, liguei para ele e falei, olha, seguinte, amor, nada do que a gente imaginava, estou indo embora, não vou assumir. E ele falou assim, negativo, assume, depois, se não der certo, você sai, pronto, você exonera. Mas assume, você não sabe o que vem por ali. E se você gostar? Eu lembro que ele perguntou assim, né? Aí você vai se arrepender de não ter assumido. Enfim, o que faz então o educador social?
O ECA diz que a gente precisa defender os direitos das crianças e adolescentes. Nesse caso, quando a família ela não está cumprindo com esses requisitos, quando a criança ela se encontra em uma situação de violência, uma situação de vulnerabilidade, e violência não somente a física ou a sexual, mas a psicológica também, que às vezes a gente não leva em consideração, essas crianças são acolhidas pelo Ministério Público. E elas vão morar numa casa nova, num espaço novo. Eu trabalho nesse espaço. Sou eu que estou lá para receber essas crianças e dar todo o amor e o acolhimento que talvez elas não tiveram em casa ou elas não estão tendo no ambiente em que elas estão vivendo. E é exatamente esse o meu trabalho. É acolher. Aí, depois disso, vem todas as atribuições do cargo, mas o meu principal trabalho é o acolhimento dessas crianças. E eu trabalho em turnos de 24 por 72, então são plantões, né? De 24 horas por 72 horas de descanso, que é o que me possibilita também fazer outras atividades durante esse tempo do intervalo. Eu acompanho o teu trabalho também enquanto funcionária, né, trabalhando no centro, e é muito lindo o teu trabalho, não só o teu, como das tuas colegas também. Eu não sei se as tuas colegas têm filhos, mas eu sei que tu não tem filho. Então, tu é mãe de crianças e tu tem um amor enorme, uma preocupação enorme. Então, às vezes, quando chega algumas crianças, as pessoas não sabem disso, né? Quando chegam algumas crianças, às vezes elas chegam sem roupa, sem sapato, sem nada, né? Além de não ter o amor, né? Que é o mais importante nesse sentido. E aí as gurias, né? O próprio centro, eles fazem uma campanha, pedem, né? Mesmo as pessoas conhecem, consegue alguma roupa, material escolar, enfim, para poder dar para essas crianças, porque é muito pouco, né, gente? É muito pouco frente ao que elas passam, mas alegra elas, né? Então, brinquedos também, eu acho que é importante a gente dizer isso, que se alguém está nos assistindo agora e quiser doar brinquedos, roupas, coisas em condições, né, gente? Que a criança possa usar, né? Podem fazer essa doação também, né, Rô? Tu sempre participa das minhas campanhas, quando eu faço as minhas campanhas, tu sempre participou, nós sempre somos muito gratos a você também. Tem mais professoras da universidade que também já participaram das campanhas de doação. O que acontece? O nosso abrigo, ele é da prefeitura, né? Então, tem lugares que tem empresas por trás, enfim. O nosso é exclusivo, é uma organização municipal. Então, a prefeitura não tem licitação para comprar tudo. Eu não diria que é dinheiro, eu diria licitação mesmo. Muitas coisas demora para vir, por conta dos processos licitatórios que são muito demorados. E a criança, ela não espera. Ela precisa daquilo para o ontem. Se eu demorar para entregar um brinquedo para ela, já passou 2 meses, ela já não é mais a mesma criança de 2 meses atrás, ela nem vai se interessar mais por aquela boneca. Muito isso, eu gosto de frisar muito isso, sabe? Essa questão de que a criança, ela não espera. Uma coisa é você estar dentro da sala de aula com adolescentes. Outra coisa é você estar ali com um ser humaninho de 3 anos, de 6 anos, uma história de vida, muitas vezes daquelas, que eu acredito que todos podem imaginar. E o desafio não era só no saber lidar com essas crianças, mas no saber lidar com tudo aquilo que eu estava puxando para mim. A parte psicológica também, sabe? Porque você acaba carregando parte do problema daquelas crianças para você, você toma aqueles problemas para você. Então, assim, o que foi muito importante para mim? Aprender a separar as coisas. Separar que o que as crianças traziam, o meu trabalho tinha que ficar lá e a minha vida tinha que seguir do lado de cá. Mas foram alguns meses para aprender a equilibrar as emoções e era tudo muito novo para mim. Principalmente pelo fato de eu não ser mãe. Aí, aquela criança, ela te olha com aquela carinha, que tu deve imaginar, né? E aí você pensa assim, meu Deus, eu tenho que dar todo o meu amor para essa criança. E aí, às vezes, isso vai ser ainda mais desafiador, porque ela vai ser aquela criança travessa, que não vai te obedecer, que vai brigar, que vai bater no coleguinha. E aí você tem que aprender a lidar com todas as situações ao mesmo tempo e ainda coordenar uma casa. Porque dentro das atribuições do cargo, vem os cuidados da casa, da limpeza, da higiene deles. Então, assim, é um trabalho bastante complexo, mas bastante gratificante. E aproveitando a deixa da Gisele, eu quero falar para você que realmente está assistindo, que tem um brinquedo, tem roupas de crianças em boas condições, procure um centro de assistência social da sua cidade para você fazer a doação, porque tem muita criança que não tem, muita. E não pense que isso acontece só em grandes centros.
Santa Isabel, Realeza são municípios pequenos, pouco mais de 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, e a gente já tem esse tipo de carência. Então, imaginem grandes centros, quão maior não é a necessidade dessas crianças, porque aumenta muito o número de crianças carentes também, né, Gisele? Eu acho que é importante também, porque a gente culpa assim, não, é porque o governo não dá assistência, porque o governo não tem. Não. Como tu falou, todas essas coisas, para serem adquiridas para a criança, precisa de passar por licitação. Embora se faça, mas são necessidades, porque são crianças que vão com diferentes idades, né? Eu participei, eu fiz algumas oficinas de ciência, né, no centro aí de Santa Isabel, e muitas dessas crianças participavam. Então a gente sabe que tem crianças de todas as idades, de todos os tamanhos, e cada uma com um problema diferente. Imagino que não é uma coisa tão fácil. Então é importante que quem está nos assistindo agora e quiser fazer essa colaboração, eu vou deixar aqui embaixo o endereço, né, e o telefone também, porque assim, a nossa entrevista ela é assistida por muitas pessoas do Brasil inteiro e de outros países também. Então, se alguém quiser fazer doação também para o centro, né, pessoal, pode fazer, é só entrar em contato que com certeza vão atender vocês muito bem. Não tenho dúvida disso, né? Eu colaboro também, porque a gente, né, tem que saber se colocar no lugar do outro, não só na situação de vocês ali com aquelas crianças, mas na questão das crianças. Eu tenho meus filhos, o meu filho, graças a Deus, não falta nada, tem tudo. Então, às vezes tu diz assim, quando tu liga, manda uma mensagem, Gi, tem alguma coisa, porque chegou uma criança só com chinelinho. Quantas vezes eu vou no guarda-roupa do Luiz Henrique, pego as roupas dele, porque para mim é muito mais fácil comprar do que para essas crianças que estão chegando aí no centro, né? E na sequência, tu fez especialização em direitos humanos também, né? Então isso é uma coisa que me chamou a atenção. Como é que tu aplica nessa questão dos direitos humanos no teu trabalho? Que bom que nós somos as pessoas que podemos dar, né? Em vez de ser as que precisam ganhar. É sempre isso que eu falo. Que bom que eu posso dar e eu não preciso ganhar. Eu dou, né? Eu acho que é muito lindo. É um ato de, assim, de uma grandiosidade. Eu gosto de usar essa palavra. É muito grandioso quando você abre a mão para você doar. A doação ela é importantíssima, porque a prefeitura ela está sim fazendo a parte dela, os órgãos eles estão fazendo, mas a demanda é muito grande. E são demandas diferenciadas, né? Acaba que tem que cuidar da alimentação, cuidar de outras áreas também, a parte da medicina, às vezes é um médico psiquiatra, uma consulta particular, que a criança que vem precisa. Se a gente pode ajudar, vamos ajudar, né? E sobre a pós, o que aconteceu? Então, já tinha, né, a primeira turma. Eu sou formada na segunda turma da especialização em direitos humanos aqui pela UFFS, aqui de Realeza. Qual foi o grande estalo para começar essa pós? Eu estou aqui trabalhando com crianças e adolescentes, defendendo direitos. Eu brinco que eu defendo direitos e eu brigo um pouco também. Por que foi tão importante para mim? Porque às vezes a gente quer resolver todos os problemas do mundo. E o que acontece? Eu não vou resolver todos os problemas do mundo. Então, a pós, ela foi assim importantíssima para eu entender até onde eu vou e aonde não sou mais eu, não depende mais de mim. O que a mais eu posso fazer por essas crianças que talvez eu não soubesse antes, né, que eu podia fazer? O que eu posso fazer a mais por elas? Outra coisa muito importante também na pós foi entender como aprender e entender, porque eu sou das exatas, então eu era a única pessoa das exatas numa especialização em humanas, então foi estudar e aprender a história dos direitos humanos a nível nacional, a nível de mundo, a parte da Constituição, tudo isso. Foi uma experiência completamente nova para mim, porque eu não conhecia nada disso. O básico, né? Nada é muito forte, mas eu conhecia o básico. Então, aprender e entender o processo de como as coisas foram acontecendo, para entender que talvez eu estivesse querendo que as coisas acontecessem num ritmo rápido. E aí não é assim que é lá com as minhas crianças também. Então, às vezes, entra umas crianças que ficam, assim, às vezes 2 anos lá, e aí, assim, eu fico agoniada, pensando, meu Deus, essa criança está 2 anos num abrigo. O que eu posso fazer para que esses 2 anos dela não sejam apagados da história dela? Porque tu tem lembrança dos 7 anos com a sua mãe, tu tem lembrança dos 8 anos com o seu pai, dos 9 com o seu avô, e aí a criança está ali 2 anos dentro de um abrigo com pessoas que até então eram estranhas, tias. Elas nos chamam de tias. Com as tias. Então, o que eu posso fazer? O que eu poderia estar fazendo para que essas crianças
não tivesse esses 2 anos apagados da história dela. Então, assim, a especialização, eu entrei uma Rosane, eu saí outra Rosane, eu digo que são várias Rosanes ao longo da minha história, mas a pós me tornou muito mais humana do que eu já acreditava ser. Eu acho que foi a principal contribuição, assim, sabe? Com certeza, né? O conhecimento faz com que a gente consiga enxergar as situações e acho que o teu trabalho não é nada fácil, né? Porque, como tu falou, as crianças ficam lá às vezes 2 anos, tu não está permanentemente com eles, então eu fico imaginando, pensando até no trabalho das assistentes sociais, a gente até já conversou isso em outra entrevista, mexe muito com a gente, né? Então, às vezes eu fico imaginando as situações de tu querer, às vezes tu traz para casa o problema, né? Então não é que tu queiras trazer o problema para casa, mas ele acaba vindo porque realmente mexe contigo. Então ter esse conhecimento, te trazer, estudar, né? Como tu foi fazer, foi correr atrás de estudar para poder entender os direitos humanos. Também perceber até onde tu pode, qual é o teu limite, porque a gente não consegue fazer tudo, né? E eu fico imaginando que vocês devem ter esse sentimento de talvez de querer trazer as crianças para casa, de querer mudar essa realidade. Só que eu acho que é algo contínuo, porque é todo dia, né, a cada momento está entrando cada vez mais crianças que estão passando por situações como essa. Recentemente, eu estava vendo uma reportagem na África, se tornou algo muito comum. Tudo bem, a África não é Brasil, mas é uma realidade que não acho que não é muito distante aqui do Brasil. Muitos pais eles estão abandonando as crianças, têm vários filhos, só que lá eles usam, não vou dizer pretexto, né, porque eu ainda estou tentando entender o processo, mas eles abandonam as crianças dizendo que as crianças são feiticeiras. Então eles lá, abandonam as crianças são acolhidas pelos centros de lá, só que a gente sabe, né, que a dificuldade financeira lá é muito maior do que aqui no Brasil, que também é, né, que também é, não vou dizer que não, mas é muito maior lá, muitos vivem em extrema pobreza mesmo. Então eu fico imaginando o que não passa também pela cabeça das pessoas que estão lá, né, acolhendo essas crianças. Né? E Rô, olha só, então vamos entrar no mundo do empreendedorismo, né? Eu fiz essas perguntas inicialmente para poder conhecer um pouquinho da pessoa que tu é, da mulher que tu é, para a gente poder falar agora desse empoderamento que tu trouxe, não só para ti, como para outras mulheres também. Eu não sei se eu comentei contigo, ou se em alguma entrevista eu comentei aqui também, mas eu já vendi lingerie. Eu vendi lingerie na minha graduação. Então, eu já dava aula na graduação e aí eu queria uma... Mas o que eu ganhava era muito pouco, porque eu dava aula em cursinhos, 1, 2 aulas, aquela coisa. Eu queria aumentar uma minha renda. E a minha colega, a Renata, ela sugeriu, né? Assim, Gisele, vamos vender lingerie. E eu comecei a vender lingerie. Então, assim, eu mais ou menos eu entendo como é que é esse processo, né, de venda, né, que é muito difícil. E eu não tinha nenhuma bagagem, imagina, era uma guria da graduação, né, vamos combinar. Queria saber de ti como é que foi essa virada de chave, né, porque tu já está com a tua empresa já faz 3 anos. O que te motivou, né, a abrir o teu negócio? Como é que tá? O que está acontecendo agora? Conta um pouquinho para nós. Eu trabalhava 24, folgava 72. Então, nesse meio tempo, eu tinha pós, eu cursava línguas, também pela universidade, por conta do curso de espanhol, né? Eles têm os cursos de apoio de extensão, né? Eu digo assim, eu saí da universidade, mas a universidade ela não sai de mim, não adianta, ela está aqui do lado da minha casa. Então, tudo que eu puder estar lá, eu estou participando ativa, ela é nossa, né? A gente tem que estar dentro da universidade. O que eu fazia nas 72 horas de folga? Eu estudava línguas, estudava para pós, né? Fazia os trabalhos, enfim. E aí veio pandemia, né, Gisele? Precisamos falar da pandemia. Veio a pandemia, veio o final da minha pós-graduação. Continuei trabalhando 24 e folgando 72. E em 2020 eu completava 30 anos. Então hoje eu estou com 33, em 2020 eu completei 30. E a gente vinha, assim, de anos de viajar bastante. Então, assim, eu me abri para o mundo. Eu era muito tímida, eu era uma menina ainda, assim, muito retraída. A gente não tinha vivido experiência. Eu fui conhecer o Nordeste, que era algo totalmente novo. E isso, se a gente for pensar, é 7 anos para cá. Então, assim, foi uma virada, assim. E o que acontece quando você se abre para o mundo? O mundo ele vai te respondendo, né? Chegou meus 30 anos, aí eu comecei assim. Eu já era super preocupada, então, quando a gente ia viajar, pensava nos looks que eu ia viajar, papapá. Eu usava o meu tempo disponível para isso, sabe? E aí eu comecei a pensar, eu preciso usar
usar o meu tempo com outra coisa. O que que eu vou fazer agora, né? E aí veio a pandemia, o mundo parou, eu continuei trabalhando, porque as crianças não tinham casa, era a casa delas. Então, o meu trabalho, ele continuou normalmente e dobrado. Porque, além de tudo, o que que acontecia lá? As crianças estavam em casa, tendo aula em casa. Então, eu tinha que fazer as atividades normais e ainda ensinar, né? No que eu tinha mais habilidade, obviamente, no que eu não tinha. Na época, todos os cuidadores, educadores lá tinham uma formação. Então, um tinha mais habilidade em português, outro tinha mais habilidade em biologia, eu nas exatas, e a gente se virava como dava lá. Mas fora disso, eu tinha 72 horas para ficar em casa, literalmente em casa, porque a gente estava em casa. E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a pensar em alguma coisa que eu pudesse fazer, né? E é aquele momento em que eu realmente parei mesmo, assim, para pensar o que que eu estava fazendo com a minha vida, sabe? Porque, literalmente, eu ia trintar e, assim, o que que a Rosane, criança, ela queria, o que que ela sonhava? E aí, aquele momento em que eu comecei realmente a olhar para dentro de mim e pensar o que que eu gostaria de fazer, queria me fazer feliz. E aí me veio várias recordações de coisas que me faziam feliz. De quando eu morava no sítio com os meus pais, que eu ajudava lá na venda e na gestão lá da propriedade, as planilhas de leite. Nossa, a minha alegria era quando dava fecha-mês, sentar com o pai lá na sala e fazer aquelas planilhas e ver o resultado, sabe? Então eu comecei a ver o quê? Que na verdade eu sempre fui apaixonado por gestão, né? E por produção de alguma forma. É aquilo que o mundo deu voltas, mas eu acabei chegando naquilo que era para ser meu. E eu tive outros episódios de trabalhar com vendas ao longo da minha vida também. Na época da faculdade, para ajudar a complementar a renda, eu trabalhei com vendas numa loja de embalagens, trabalhei com venda em relojaria. Então, assim, tive outras experiências. E quando eu parei para pensar o que que me faria feliz, era isso, era trabalhar com vendas, era fazer alguma coisa relacionada a isso. Mas nunca que me imaginei na vida vendendo lingerie. Nunca, nunca. Mas o que que acontecia? Eu vinha num processo de cuidar da minha autoestima, aumentar a minha autoestima. Eu fui cuidar da minha unha, eu comecei a cuidar mais do meu cabelo, comecei a me arrumar melhor, e aí as coisas foram acontecendo dentro desse caminho. E na época, eu estava, assim, em casa, então eu comecei a seguir alguns perfis aleatórios, assim, no Instagram, para passar tempo mesmo, literalmente passar tempo. E na época, uma blogueira de dona de casa que eu seguia, ela postou uma publi, umas lingeries assim, nossa, maravilhosas, assim. Na época eu achei, uau! E o que que acontecia? Realeza não tinha isso. E aí fui fazer uma pesquisa de campo rápida, uma pesquisa de mercado no meu círculo, que na época ele era bem enxuto, era algumas amigas do trabalho, as vizinhas, algumas pessoas relacionadas à universidade que eu tinha conhecido através do Hudson, e ninguém comprava lingerie em Realeza, no final das contas. Eu resolvi fazer o primeiro pedido, R$ 300, nunca vou esquecer. O primeiro pedido, comprei as lingeries e falei, vou vender lingerie. Na época eu conversei com o Hudson, falei para ele, daí o que, que você acha? Ele ficou meio assim, mas ele falou, vai, sabe? Tipo, ele me apoiou. Então, como ele me apoiou, fiz o primeiro pedido e chegaram as lingeries. E aí? E agora, o que que eu faço? Chegaram as lingeries, comprou R$ 300 em lingeries e tem que vender. E aí tu começou a vender e tu começou a criar uma comunidade, porque hoje, de fato, tu tens uma comunidade que compra somente contigo. Eu sou uma pessoa que só compro lingerie contigo. Né? Mesmo hoje não estando em Realeza, né, eu continuo comprando lingerie contigo, porque a tua lingerie ela tem um referencial e tem uma qualidade. Né? Tu colocou isso, né, que em Realeza não tinha um local que vendesse lingerie ou esse trabalho personalizado, porque na verdade tu acabou fazendo um trabalho personalizado que tu começou a vender na pandemia. E na pandemia a gente não saía de casa, então tu ia na casa das pessoas para vender a lingerie. Conta um pouquinho para nós sobre esse teu início de vendas, assim, casa a casa. As lingeries chegaram, né? E aí, o que que eu faço agora? Então, assim, quando chegaram, me bateu um desespero, aquele medo, sabe? Aquele frio na barriga, assim.
Mas, sem pensar duas vezes, eu fui para o Instagram. Na época, no meu pessoal, não tinha criado um Instagram para loja. Falei, contei uma história, né? Falei que eu estava. Porque qual é a mensagem que eu sempre carreguei, assim, com relação à loja? Eu queria que as pessoas elas se sentissem bem, as mulheres, da forma como eu estava me sentindo. Então, assim, eu queria que elas começassem a sentir esse amor por elas, porque eu tinha me descoberto. Foi aquele momento em que eu descobri que eu me amava de verdade, que eu era a pessoa mais importante da minha vida, o momento em que você se descobre. E eu queria que toda mulher pudesse sentir isso. Então foi a partir daí que eu comecei a falar sobre lingerie, sobre autoestima, sobre autoconhecimento e muitos outros temas que vieram depois na sequência, né? Mas a primeira coisa que eu fiz mesmo, de verdade, foi sair comprar sacola, que eu não tinha comprado nada, comprar um cheirinho, um papel para escrever um cartãozinho, uma fita, porque o que, que eu percebia? Não que as lojas não quisessem, porque não queriam fazer, não sei, mas era aquela coisa assim, de você demonstrar um carinho maior pela cliente. E eu acho que foi exatamente o que virou a chave para mim, sabe? O que me trouxe mais clientes não foi tanto as lingeries que eram diferentes, mas esse carinho que eu tinha, o atendimento personalizado que tu fala, né? Então, assim, as malinhas de conde, na época, as malas de viagem se transformaram nas malas de lingerie, no começo lingerie, depois a gente teve pijama, a gente teve biquíni, né? Ainda no primeiro ano eu já trouxe biquíni, então a gente foi ramificando para outras áreas dentro da moda íntima também, né? Que eram outras áreas em que eu poderia trazer os produtos por conta da demanda. As pessoas perguntavam para mim: Rô, você vai ter pijama? Rô, você vai ter calcinha busta? Vai ter calcinha básica para o dia a dia? Isso nunca me passou pela cabeça quando eu fiz o primeiro pedido dos R$ 300. Eu ia vender conjunto de lingerie, ponto. Era isso que eu ia vender. E aí, os primeiros conjuntos chegaram, aí eu postei, e aí vendeu um, vendeu outro. Primeiro no meu círculo mais fechado, né? As minhas amigas primeiro, algumas pessoas da família que compraram primeiro, e depois começaram a aparecer os primeiros clientes de fora. E aí, outro desafio, né? Então, agora, eu não era a funcionária da empresa mais. Eu sou a empresa, eu sou a Linda Rô. Então, era diferente também, sabe? Porque eu tinha que fazer o contato, ficou tudo para mim. A parte de cobrar, a parte de vender, a parte de atender. Então, foram todos desafios e aprendizados que eu fui tendo. Com certeza, dentro de 3 anos, muito aperfeiçoamento com relação a tudo. Mas assim, né, Gisele, tinha que ter um começo, né? Então, quando eu lembro com orgulho do meu começo. Às vezes as pessoas falam, meu Deus, eu olho os meus vídeos de 3, 4 anos atrás e fico com vergonha. Cara, eu não tinha vergonha de nada do que eu fiz, de absolutamente nada. Porque, assim, faz parte da minha história, foi o que me trouxe até aqui. E a parte de fazer gestão era algo que eu já gostava de fazer, mas eu também comecei jogando vezes dois e achando que estava, uou. E aí, o que aconteceu? Chegou a hora de fazer reposição das peças, aí, na época, você acha que eu pensei em máquina de cartão? Nada, sabe? Eu só fui vender na total inexperiência total, né? E aí começou as perguntas. Rô, passa cartão? Aceita cheque? Ah, posso pagar quando eu receber, dia 30? E o que acontece? Tive que criar um capital de giro, né? Eu digo que eu criei, eu não precisei ir num banco, porque eu tinha outro trabalho. Então, eu criei o meu capital de giro, que é um dinheiro meu que eu investi, fora o que eu comprei das peças. Toda empresa tem que ter um capital de giro. Se não tiver um capital de giro, no começo, não gira. Porque às vezes você não vai ter recebido tudo para te repor as peças. E o que acontece? Uma coisa é tu comprar para pagar depois. Outra é tu comprar, pagar, depois vender. Que é o meu caso. A grande maioria das empresas que eu trabalho, no Pix, à vista, normalmente porque elas também oferecem uma condição de desconto melhor, então você acaba pesando ali, né? Financeiramente, claro, coloca na balança se aquele desconto compensa, ou se vai compensar para ti parcelar, sei lá, em 10 vezes com a fornecedora, falando um pouquinho sobre como funciona o processo, né? Porque tudo é muito gestão mesmo. E o legal é que eu faço tudo, né? Não, hoje não mais tudo sozinha. Hoje eu tenho mais pessoas trabalhando comigo também. Mas assim,
eu deleguei algumas funções, mas no começo eu fazia tudo sozinha. A curadoria da escolha das peças, a parte de fotografar, de postar, absolutamente tudo. Eu empreendedora, literalmente, é assim que a gente começa um pequeno empreendimento, né? E a parte da gestão, ela foi vindo naturalmente, porque era algo assim, eu era uma engenheira de produção, né? Então eu pude aplicar algumas coisas do que eu aprendi lá na faculdade, então agora eu coloco em prática. Torna o processo mais fácil quando você tem um pequeno entendimento de como que você vai fazer a precificação. Porque aí você joga, beleza, se multiplica por 2, tu tirou 100% de lucro. Ok, mas se tu tem uma máquina de cartão, já vai ter uma taxinha lá, dependendo da máquina, 5, 10%, não sei, vai variar da máquina. Mas aí tu tem a sacola, tu tem a fita, tu tem o cheiro, tu teria que considerar, se tu vai fazer entrega grátis, tu tem que colocar pelo menos uma taxinha de entrega. Então, assim, com o tempo, eu também fui aperfeiçoando isso e organizando isso também numa tabela para fazer uma precificação mais correta, para que eu pudesse também começar a ver a coisa girar, acontecer. Porque no começo era tudo lindo, eu vendia, era tudo maravilhoso, era aquele momento de êxtase. Mas aí o que começou a vir essas questões, né? Porque aí começa a aumentar o volume de peças, começa a aumentar o volume de vendas, e você precisa ir acompanhando isso. Eu vou fazer uma consideração no que tu falou lá no início, na questão no atendimento. Eu vou colocar aqui em tela depois, gente, porque como eu fui cliente da Rô, né, lá no início também, no início mesmo, não só no início, né, gente, para deixar isso bem claro, né, ainda hoje a gente recebe, sim, né, as mercadorias. É numa caixinha, numa sacola, com fitinha, com cheirinho. Então eu cansei de fazer, eu botava nos meus stories, e eu acho que isso que é bacana, porque não era só eu, outras mulheres faziam isso também, e fazem também, porque tu sente esse carinho, né? Então é muito bonito de tu dizer isso, né? Que tu estava num momento teu de transformação, de autoconhecimento, te empoderando enquanto mulher, e tu queria dividir isso com as mulheres. E tu conseguiu fazer isso muito bem. Porque eu me lembro, cada lingerie que eu comprava, que eu escolhia, então às vezes a gente olhava, né, no grupo lá do WhatsApp, dizia, não, eu quero essa, tal tamanho e tal. Com o tempo a gente vai conhecendo, né? Por isso que eu comecei lá no início falando de todos os tamanhos, de todas as formas, porque cada mulher tem uma forma, cada mulher tem um tamanho, e o atendimento sempre foi igual, com muito carinho, e sempre valorizando, né? Fazendo com que aquela lingerie, quando chegasse até mim, quando chegava, né, e chega até mim, tipo, para mim é um momento único, sabe? Assim, a tua lingerie, pelo menos na minha história de vida, e acredito que na história de vida de muitas mulheres, fazem parte da história da vida dela, de momentos especiais, como, por exemplo, né, minha lingerie do meu casamento, da minha noite de núpcias, né, que eu ganhei da Linda Rô, maravilhosa, né, a camisola. Então, não só isso, vários outros momentos assim que são importantes. E não era só momentos que a gente sabe disso, né? Que essa questão da lingerie, muitas mulheres compram, né? E a gente compra também, eu também não vou dizer que não vou me tirar da reta, para o outro. Mas hoje eu tenho essa coisa de comprar para mim. Eu adoro colocar uma lingerie, me olhar no espelho, entender? Se dizer, nossa, como eu tô bonita, né? Como me valorizou. E eu acho que isso, tu faz isso muito bem, tu transforma a vida de muitas mulheres, faz com que melhore a autoestima delas, né? Tu deve ter esse retorno das tuas clientes, né? Sim, me senti honrada, né, em participar desses momentos especiais da sua vida, do seu casamento também. Sobre participar de momentos, eu acho que é a parte mais legal, a parte mais gratificante. É aquele momento que uma gestante te procura para um ensaio. Meu Deus, a Linda Rô vai estar presente lá. Ela vai olhar aquelas fotos para o resto da vida dela, porque é um momento especial para ela e eu vou poder estar presente. A loja, a minha marca, ela está presente nesse momento. É um ensaio de gestante, é um ensaio de casal. Eu tenho muita procura também por ensaios sensuais que as mulheres fazem, porque você não precisa mais fazer um ensaio só para o outro, você pode fazer um para você também. Hoje aqui a gente já tem isso bem disseminado, né? Tem alguns fotógrafos que atuam nessa área também. Então, eu me sinto assim muito honrada por poder participar desses momentos e continua dentro daquela mensagem que eu quero passar desde que eu comecei a loja lá há 3 anos, né?
é sobre você vestir aquela peça e você se sentir maravilhosa, ou se sentir confortável, ou se sentir linda, ou aquela peça que vai vestir perfeito, e que não necessariamente é uma lingerie uau, mas é uma peça que vai te acompanhar por muitos, muitos dias, porque a lingerie é a primeira peça que a gente coloca, né? Às vezes a gente não dá tanta importância assim para a lingerie, mas quando você coloca uma lingerie bonita, para a mulher, automaticamente a gente ativa, é como se fosse um sensor no nosso cérebro. E aí isso já ajuda a trabalhar a autoestima, é automático. E quem ainda não faz isso, começa a prestar mais atenção nesses pequenos detalhes. Então, como a Gisele relatou também, que assim, é aquela coisa de você não se vestir mais só para o outro. É aquele momento em que você se veste para você. Eu comento quero comentar alguns casos particulares. Teve um Dia dos Namorados, eu não vou lembrar agora direito qual foi o ano, que a cliente me procurou, ela falou assim: não tenho namorado, não tenho ninguém, mas eu vou abrir um vinho e eu quero estar bem linda nesse dia. Eu vou assistir um filme, eu vou abrir um vinho e eu quero uma lingerie muito bonita. E assim, são coisas que vem acontecendo. Quando tu fala dos feedbacks que eu vou tendo, é sempre nesse sentido, sabe? Das mulheres me procurarem para falar, olha, Rô, por exemplo, nesse dia, né, em específico, do Dia dos Namorados, eu fiquei assim, uau! Assim, eu não sei se sozinha num Dia dos Namorados eu faria isso, sabe? Sabe quando tu começa a refletir também a respeito do quanto você se preocupa em se vestir para o outro e você precisa começar o cuidado para você mesma, não para o outro? Às vezes a gente se preocupa tanto, né, no que os outros pensam, no que os outros falam, mas tudo começa em nós e dentro de nós. E a lingerie é a primeira peça que a gente veste. Isso é fato. Tem pesquisas, vários artigos que falam assim da importância de, por exemplo, quando você for para uma entrevista de emprego, você com uma lingerie bonita por baixo, parece uma coisa assim supérflua, mas não. Você se sente empoderada para responder aquelas perguntas que o entrevistador vai fazer para você. Então, a lingerie ela vai muito além. Se a gente fosse falar aqui sobre a importância de lingerie, eu defendo essa causa, né? Mas a gente iria muito além. E, além de tudo, a gente tem agora uma tendência muito legal vindo, que é você compor o look com a lingerie também. É você deixar um pedacinho da lingerie aparecendo, ou você usar um body de renda maravilhoso, uma camisolinha de cetim, como um vestidinho, como uma blusinha. E assim, a Linda Rô hoje, ela vem se encaminhando para essa parte mais fashion da lingerie. Não quer dizer que eu não vou ter mais o básico, ou não vou ter mais o dia a dia. Boba seria eu se eu eliminasse as lingeries do dia a dia, né? Do meu mix de produtos. Mas como é legal as clientes me procurarem também para um baile. Outro dia eu tive uma cliente que me procurou um top bonito para jogar por baixo de um blazer. Ela era convidada de um casamento. Então, eu vejo esse movimento acontecendo. E a gente está no interior, e isso já está chegando aqui. Porque em grandes cidades, isso já é tendência há muito tempo. E agora eu vejo isso chegando com mais força para nós também. Esse é o diferencial da minha marca hoje, é ter essas peças que você não vai encontrar em outra loja, em outro lugar, porque são peças que vão para esse lado mais fashion da lingerie, que é um mundo maravilhoso, completamente novo e viciante. Com certeza. Mas tu fala uma coisa que é bem interessante e de fato é isso que acontece, pelo menos para mim, né? A lingerie eu acho que traz esse empoderamento. Então, vai para uma entrevista de emprego, né? Tu pensa na lingerie, não, porque não é o outro não vai ver, mas é como tu vai estar te sentindo. E é isso que eu vejo em mim, na minha vida, né? Como eu estou me sentindo. Embora seja uma peça que aparece só para ti ou um momento íntimo com alguém, mas ela eleva todo momento, ela traz esse empoderamento. Não só essa questão da sensualidade, mas de tu te sentir bem de todas as formas. Eu acho que isso faz bastante diferença. Eu vou aproveitar aqui, eu vou dar uma pausa aqui na nossa entrevista, gente, porque eu me esqueci de fazer uma coisa muito importante lá no início da nossa entrevista. Assim como foi um sucesso na entrevista da Racha, nós vamos também fazer um sorteio aqui ao vivo
depois da nossa live. Então, para quem está assistindo agora a entrevista aqui com a Rosane, a Linda Rô, nós vamos, depois da nossa entrevista, a gente vai abrir lá no Elas em Arte, depois a gente vai colocar para vocês aqui, deixar aqui nos comentários. Vamos fazer um sorteio de uma lingerie da Linda Rô. A Linda Rô também, né, tem um site hoje, né, www.lindarô.com. Lá vocês encontram todos os produtos da Linda Rô, né, todos os produtos de lingerie, com bojo, sem bojo, pijamas, bores. Então tem várias coisas, vocês vão estar vendo aí em telas, né, todos os produtos da Linda Rô. Por sinal, uma coisa que me chamou a atenção e que eu achei o máximo, que não tem só modelos. A Linda Rô também, a Rosane está lá no site também, né? Tem uma foto logo no início ali que tu está na praia, e tu sempre fez isso, né? Porque tu também é uma forma de tu vender o teu produto, mas eu achei muito legal, e eu acho que traz isso para o teu site, essa questão humana, né? Então, tu tá ali também, né? Tu tá ali te colocando, né, como uma pessoa que curte esse teu produto, né, e vendendo o produto com o teu corpo, com a tua forma, embora tu seja linda, belíssima, mas também mostrando para as outras mulheres que elas também podem fazer isso. Eu acho isso muito legal. Então, assim, ó, quem está acompanhando agora tem que colocar aqui nos comentários do Química em Arte. Primeiro, tem que seguir o Química em Arte, tem que ser inscrito aqui no canal do Química em Arte e tem que seguir a Linda Rô lá no Instagram. Então, a gente vai fazer essa olhada, certo? Então, eu vou pedir tua ajuda, tá, Rô? Para nos ajudar nisso também. Então, a pessoa tem que estar inscrita aqui no canal do Química em Arte, está inscrito lá na Linda Rô. E aí vai colocar agora aqui, vamos pensar numa frase rápida, eu não tinha pensado. O que tu acha? Hashtag eu me amo, ou hashtag mulheres empoderadas, hashtag linda para sempre. Tens alguma sugestão? Ela nem sabia disso, eu estou falando isso agora. Meu momento linda. Meu momento linda. Então, ó, tô colocando aqui em tela. Você tem que escrever aqui nos comentários. Meu momento linda. Então, se você escrever aqui, meu momento linda, tá inscrito aqui no canal do Química em Arte, se inscrever lá no Instagram da Linda Rô, tu vai estar concorrendo a uma belíssima lingerie que quando a gente fizer o sorteio, vocês também vão entrar diretamente em contato com a Linda Rô. A Linda Rô vai mostrar para vocês a sorteada, né? Ou sorteado, vamos saber. A gente pode ser um sorteado que queira presentear, né, alguém. Mas eu tô achando que vai ser a mulherada que vai participar em peso aqui. E aí tu tem que... Uma coisa que também que vocês podem fazer é fazer um print aqui, ó. Vocês estão assistindo agora, faz um print, coloca lá no teu story, que isso vai potencializar também o sorteio. Quem sabe na hora a gente não faz o sorteio de mais de uma peça de lingerie, hein? Então, pessoal, vamos lá para participar desse movimento aí, já que foi um sucesso, né? O sorteio que nós fizemos lá para a Racha, que eu acho que vocês devem ter também participado. E, Rô, eu estou vendo algumas peças aí atrás de ti, né? Eu já estou vendo aquela branquinha que eu acho que é uma parecida com a que eu tenho. Eu não estou vendo bem direito. Pode pegar para nós ali, por favor? Olha só, eu tô falando, gente, assim, porque assim, primeiro eu acho que é importante a gente mostrar e contar a história, né, das mulheres que estão empreendendo, né, como a Rô fala, né, ela começou com sua empresa com R$300, com pouca coisa, a gente pensa, mas foi que hoje transformou ela no que ela é hoje, já com o seu site, com os seus produtos. Hoje eu pensei, não, eu não posso entrevistar a Linda Rô sem estar com uma lingerie dela. Eu estou com uma lingerie tua. Lembra dessa aqui? Na verdade, todas as lingeries que eu tenho hoje, na atualidade, eu comprei de ti, só para começo de conversa, né? Então, assim, porque isso traz um empoderamento para nós. E essa lingerie, o que eu acho que é interessante nos teus produtos, e eu não estou falando isso, gente, não estou ganhando, quero deixar isso bem claro, Química em Arte não está ganhando absolutamente nada para isso, certo? Cada renda tem um detalhe, cada lingerie tem um detalhe, não dá alergia, não dá coceira, né? Então, assim, é uma coisa que é maravilhosa dentro do produto da lingerie, que eu acho que é um dos diferenciais, que tu tem produtos de qualidade, né? Então, eu imagino que todo mundo deva trazer isso para ti também, né? Eu gosto de falar, Gisele, que tem muita curadoria por trás. Então, ao longo desses 3 anos, eu também tive erros e acertos com alguns fornecedores. Nem tudo foi maravilhoso. Teve peças que eu comprei e que não foi satisfatório. Ok, foi, bora essas, bora para frente, né? Mas, assim, muita curadoria por trás. O que eu percebi que eu tinha que fazer?
comprar primeiro para mim. Então, eu compro, provo, testo, uso, aí se deu ok, joia. Agora a gente vai trazer para a marca, vamos trazer essa marca. Hoje, eu tenho bem consolidadas as marcas que eu trabalho já. Porque o que, que acontece? Você vai acertando, acertando, acertando. E aí você mantém, porque se o público está gostando, se é uma peça que tem qualidade. Hoje eu trabalho com marcas, com fornecedores, né? Que eu trago os produtos para minha marca, são produtos que têm renda de muita qualidade, ou é renda chantilly, renda francesa, é aquela renda que tem poliamida com elastano, que vai ser uma renda macia, que ela abraça o seu corpo, literalmente. Então, para uma peça outwear, como por exemplo esse top ele não é só uma peça de lingerie, ele é uma peça outwear, é uma peça que você pode utilizar como um top por baixo de um blazer, fica elegantérrimo, uma combinação da renda com alfaiataria. Dependendo da ocasião, é claro, porque tem ocasiões que você não vai poder deixar uma lingerie aparente, uma lingerie à mostra. E dependendo da ocasião, um, um top de lingerie assim, com uma alfaiataria, fica de uma elegância, de uma sutileza, de uma sensualidade, assim. E se no teu estilo você tem o sensual, o romântico, não tem erro. Você vai vestir uma peça assim e vai casar perfeito. E quando a renda te abraça, porque, assim, uma peça outdoor, ela tem que ser uma peça muito confortável. Senão você vai ficar se incomodando. É uma lingerie que te abraça, é uma lingerie que fica maravilhosa. E não só nas peças que são as peças fashions, mas nas peças mais básicas também que eu tenho. E nas peças de lingerie, elas também são com materiais de excelentíssima qualidade. E eu fico muito feliz justamente com isso, por poder estar resolvendo a dor das minhas clientes, que era justamente o quê? Eram peças que fossem de qualidade, que tivessem um ótimo custo-benefício. Elas não encontravam aqui antes. Você não encontrava peças assim antes por aqui. Você não encontrava. Então, ou você comprava pela internet, ou você não tinha, sabe? Então, eu fui fazendo testes. Quando eu trouxe essas peças mais fashion, eu trouxe poucas de cara, porque o meu público ele não estava acostumado com isso. Mas aí tu começa a usar, né? Tu mostra que tu tá usando. Quando tu fala, por exemplo, ali, você tá lá no teu site de biquíni. Claro, eu preciso estar. Eu falo que eu sou a Linda Rô. Quando as pessoas falam em Linda Rô, elas vão lembrar o quê? Elas vão lembrar a minha pessoa. O Rô já tá no nome da marca. Meio que proposital também. Eu quero que conecte a mim. E se eu estou usando, se eu estou demonstrando que o produto é bom, olha, é bom, eu estou usando. Então, é muito sobre isso também. É sobre eu estar usando e trazendo também essa prova social de que o produto ele vai ficar bom, ele vai se encaixar, e dependendo da ocasião, você pode utilizar sim para uma balada, para um jantar. Então, assim, eu brinco que assim, você fica pronta, né? Você fica pronta para o date já, porque são peças assim lindíssimas, lindíssimas, lindíssimas. Eu falo que eu sou suspeita em falar, né, Gisele? Mas são peças lindíssimas. A questão da qualidade, eu sempre fui muito alérgica a algumas coisas, né? Então, não é qualquer renda que dá para colocar no corpo. E uma das coisas que eu falo, que eu penso também em relação à tua lingerie, com certeza devem haver lingeries maravilhosas que são vendidas no mercado, né? Eu estou falando hoje com a Linda Rô, tá, pessoal? Para deixar isso bem claro. Os teus produtos, eu sou uma pessoa que alguns produtos, algumas lingeries eu acabo jogando na máquina, certo? E a gente sabe que também tem que ter esse cuidado com a lingerie, né? Não é tu queres. Eu tenho lingeries que eu comprei há 3 anos atrás, mas são lingeries que eu tenho um cuidado muito grande. Então, não é. Essas lingeries, né? Eu não posso jogar ela na máquina, mas tem outras que eu considero mais basicazinhas do meu dia a dia. E o que é mais impressionante é que elas estão como se estivessem novas desde o primeiro momento que eu comprei. Então, muita lingerie que eu tenho, que eu comprei há 2 anos atrás, enfim, elas estão como nova, em função da qualidade, que é uma coisa que tu preza bastante, né? Eu acho que isso é bem, bem legal, bem bacana. Muito importante isso dos cuidados, porque como eu trabalho com várias fornecedoras diferentes, então, assim, vai ter peças que elas vão, sim, ser mais resistentes, né? A, por exemplo, a máquina de lavar, e tem outras que você pega na mão e você já percebe que é uma peça que vai requerer mais cuidado. O que acontece?
Nas etiquetas novas, eu mandei fazer uma tagzinha em papel vegetal que acompanha a etiqueta com os cuidados. Então, o que acontece? Tu vai receber a peça, tu não vai precisar procurar lá no site aonde que tá os cuidados. Ela já vai estar ali anexa à peça. Então, tu pega a peça, tu olha, então tá lá aqui. Não pode colocar a máquina, a lavagem é com sabão neutro, não pode centrifugar, secar a sombra, principalmente as que são coloridas, as pink, as neon, porque o sol ele vai acabar desbotando. É o que eu falo. Sobre sempre estar querendo trazer detalhezinhos. Eu sou movida a isso, eu sou muito perfeccionista. Então, eu gosto, são pequenos detalhes. Às vezes você vai falar, para quê? Pôr uma etiqueta com os cuidados, mas assim, é um cuidado a mais que você tem com a cliente. A cliente vai receber a peça, vai estar certinho ali, o tagzinho com os cuidados. Ela não tem como, porque tu vai ter que cortar. E no cortar, tu vai olhar. Às vezes, tu não vai procurar lá no site, mas tu vai cortar a etiqueta para tu usar ou para tu pôr lavar, e aí você já olha, já lê os cuidados. Eu, quando eu vou cortar uma etiqueta de uma roupa, eu sempre olho o que tem por ali, sabe? Às vezes tem um botãozinho, se é uma camisa, tem um botãozinho, tem alguma coisa. Então, são cuidados. Isso que eu vinha aperfeiçoando ao longo no material das lingeries e também com relação a esses cuidados que eu tenho com os clientes. Com certeza. Antes de passar para a próxima pergunta que eu gostaria de te fazer, eu me lembrei, tu falou, né, tem clientes que pedem para momentos especiais. E eu sou uma, lembra? Rô, preciso de biquíni, tô indo fazer um nordestão, né? Eu vou para várias praias, eu preciso, mas eu só, preciso de biquíni. Aí né, tu sai correndo para tentar nos ajudar. E é o que eu acho que é legal também nessa questão do teu atendimento, que como tu conhece a cliente, tu já sabe o gosto dela, né? Então tu já sabe o que ela gosta, porque é natural, né? Com a venda de roupa, e principalmente roupa íntima, a gente faz os nossos desabafos, né? Não, eu tenho barriga, não, eu tenho gordurinha aqui, não, meu peito é maior, meu peito é menor, e assim por diante, né? Então, tu consegue acolher todo mundo, isso que eu acho que é bacana, assim, né? Tem a comunidade no Instagram, né, que é o Linda Rô, e tu tem comunidade no WhatsApp, que também tu tem esse contato direto com as clientes em comunidade. E isso eu acho uma coisa, um diferencial enorme, assim, porque nós vamos discutindo, as mulheres vão discutindo, tu vai apresentando o produto, uma vai tirando uma dúvida que responde a dúvida da outra, a outra vem, né, e complementa. E isso que eu acho que é uma coisa assim mais valiosa assim no teu trabalho, eu acho que tu tem feito é também, além das coisas de trazer esse empoderamento, essa valorização da mulher, mas é criar essa comunidade, tem desenvolvido e cada vez mais tem crescido, né? É tão gostoso. São quase 200 mulheres hoje, eu acho, no grupo do WhatsApp, na comunidade do WhatsApp. Eu falo que são as minhas VIPs, as Linda Rô VIPs, porque eu sempre procuro estar postando promoção, recados, novidades em primeira mão. Eu preciso valorizar essas mulheres que estão ali nessa comunidade de alguma forma. Às vezes eu faço sorteios, promoções especiais para quem está no grupo VIP e para quem quer entrar no grupo VIP, lá na bio do Insta, tem lá o link que te redireciona para entrar no grupo VIP da loja. E assim, é você ouvir a dor da cliente, você tentar resolver, mas mesmo que você não consiga, você escutar o que ela tem para te dizer. Porque eu escuto todo dia, esse body não vai ficar bonito em mim porque eu sou gordinha, eu engordei um pouco, eu acho que não vai servir. Ou às vezes é uma gestante que me procura e aí ela quer um pijama, mas ela não tem certeza do tamanho que ela está usando mais. O que eu tento fazer sempre? Eu espero que eu esteja conseguindo fazer isso. Primeiro, é fazer o acolhimento daquela mulher que me procurou, porque dentro de tantas lojas, marcas e empresas diferentes, ela me procurou para falar a dor dela, né? Então, a minha primeira fala é de acolhimento. A segunda fala que eu sempre tento trazer, assim, nos meus atendimentos, vamos tentar resolver o seu problema. Então, assim, eu não sei que tamanho eu estou usando. Aí vamos para as referências, né? Eu não sei, calça eu estou usando 40, então talvez seja um M. Então, assim, é você ir escutando e conversando com a cliente. O que acontece hoje? As pessoas têm preguiça de conversar. Elas gostam de responder o básico. E às vezes a cliente ela te procura com uma dor, você faz um acolhimento, e às vezes a dor dela nem é uma dor. Às vezes ela só precisa da peça
para aquela ocasião, começo uma conversa com ela, às vezes eu faço ela mudar de opinião ali no meio do caminho, às vezes ela estava procurando uma peça, mas eu tenho outra, que talvez ela nem tivesse pensado que ela poderia usar naquela ocasião. Então, às vezes ela me procura para biquíni, mas aí... Porque, assim, eu tenho clientes que acham que eu só vendo biquíni, eu tenho clientes que acham que eu só vendo lingerie, e aí, às vezes, me procura para biquíni, aí eu falo, mas eu trabalho com lingerie também. Me procura para lingerie, eu falo, não, mas eu tenho pijama, tenho biquíni também. Eu acho que o principal diferencial do meu atendimento, de verdade, é o acolhimento. É algo que as pessoas não fazem mais. As pessoas, elas não escutam, é a pressa, é a correria do dia a dia, aquilo de você realmente escutar a dor da cliente, fazer o acolhimento, tentar resolver o problema dela. Às vezes eu não consigo resolver. Por exemplo, hoje eu não trabalho mais com peças plus size, porque durante a minha trajetória, o que eu percebi? Eu precisava focar para atender melhor os clientes que eu me propusesse a atender. No momento, se eu tentasse ficar atendendo todos os tipos de público, vou atender infantil também, vou atender plus size, eu não ia conseguir ter um mix de produto legal para as mulheres que vestem ali do manequim 36 até o 48, que é o que eu consigo atender hoje com as peças da loja. Porque a gente também não pode querer abraçar o mundo e aí não conseguir entregar qualidade. Então, são estratégias que você vai tendo que tomar, decisões que você vai tendo que tomar. Então, eu tenho muita cliente plus que me chama, mas aí eu já sei uma loja que vende e eu redireciono para aquela loja. E tá tudo bem. Eu poderia dizer, não tenho, tchau, entende? E não, eu tento ajudar, porque né, é nisso que você vai ganhando a confiança, você vai... É um carisma que tem que ter no atendimento. E é o que não tem mais hoje. Eu não digo que não tem, que ninguém faça. Não quero dizer isso. Mas é algo raro. Atendimento via WhatsApp é algo extremamente delicado. Porque quando a cliente te chama ali no WhatsApp, ela já quer. Então, assim, você precisa utilizar essa oportunidade, fazer um bom atendimento, fazer um acolhimento, tentar solucionar o problema do seu cliente. Basicamente é isso. Quando tu me procurou para os biquínis, eu já sabia mais ou menos o que tu gostava, tamanho que tu usava, então ficou mais fácil para te mandar as fotos, tu escolher e, ok, se eu não conheço o cliente, eu vou pedir para ela contar um pouco da história dela, não da história de vida, nesse lado da história, mas vou pedir para ela falar mais ou menos assim, o que ela usa normalmente, que tamanho, de que marca que ela usa, o que ela gosta, preferência de cor, preferência de modelo, porque isso vai me ajudar a preparar um condicional mais direcionado. Até hoje eu tenho cliente que fala assim, Rô, manda tudo. Aí eu separo um pouco de tudo e ela vai conhecer. Primeiro atendimento, ok. Quando ela me chamar para o segundo, e eu acho que eu tenho um bom índice de recompra, nunca cheguei a calcular porcentagem, mas eu tenho um bom índice de clientes que retornam, eu já sei o que deu certo da primeira vez. Então, eu já consigo preparar aquele condicional mais direcionado para ela, para que ela consiga encontrar ali algum produto que ela goste, né? Que consiga resolver o problema dela no momento, que eu não sei qual é, mas eu acho que é o meu principal diferencial. Eu acho que é esse o principal diferencial da marca. E mesmo com o site, eu não queria que isso morresse. Então, o que a gente fez lá? Você entra no produto, você clica no botão do WhatsApp, você conversa direto comigo. Então, tu tá olhando um body lá, tu tem dúvida se vai te servir, tu clica no botão do WhatsApp e quando chega a mensagem para mim, já chega que tu está vendo aquele produto e tu quer ajuda com relação àquele produto. Ficou muito legal isso, essa funcionalidade que a gente acrescentou. Eu queria um site que fosse dinâmico, que fosse algo assim, não que as pessoas não tivessem mais o contato comigo, porque as minhas clientes, elas continuam comprando comigo, né? Então, eventualmente, a transição para o e-commerce, ela vai acontecer. Mas eu queria que esse contato, que eu continuasse fazendo o papel da vendedora que eu sei que eu sou de alguma forma. Então, se tu tem alguma dúvida, tu clica lá, tu conversa direto comigo e ficou dinâmica, essa funcionalidade ficou bem bacana lá no e-commerce. Legal. É que hoje tu é a chefa e a funcionária, né? Tu é a tua chefa, né? Então, assim, as coisas têm que funcionam nessa dinâmica, mas esse é o diferencial. E, Rô, me diz uma coisa, eu não sei se o preconceito existe na área da venda de lingerie. Não sei se existe. Já sofreu algum tipo de preconceito ou foram críticas? Porque tem isso também, né? Tem pessoas que emitem bastante críticas e dão sugestões sem a gente pedir, né?
Como é que isso passa por ti? Eu acho que mais no começo, quando eu comecei a contar para as pessoas que eu ia vender lingerie, eu senti um certo espanto. Isso até mesmo para pessoas da minha família, por justamente nunca terem me imaginado vendendo lingerie. E, assim, eu acho que passou pela cabeça, assim, dos meus pais também, que eu ia fazer, tipo, sacoleira, sabe? E não, eu transformei isso num negócio, né? Começou lá, teve que ter um começo, então foi lá com as primeiras lingeries, mas isso foi tomando uma forma muito maior. Para ser sincera, eu nem imaginava que ia tomar essa forma, que eu ia ter essa comunidade de mulheres tão engajadas, que eu ia receber tantos feedbacks positivos, que o meu produto ele ia sim solucionar o problema de muitas clientes. Uma das maiores queixas que eu tenho hoje, por exemplo, as costas são largas e às vezes elas usam um tamanho M de seio, mas aí não serve o M de sutiã. E aí eu tive que dar meus pulos também, então vamos procurar alguma tecnologia. E aí descobri que já tinha tecnologia no mercado com peças que se ajustam, que você consegue ali fazer a regulagem de forma inteligente. Então é um público que eu consigo atender e que antes eu não conseguia, porque eu fui também buscando, da mesma forma que quando tu está na academia, tu tem que ir estudando para tu fazer um artigo, para tu, cara, vender é a mesma coisa. E empreender em questão vai muito além, porque você precisa estudar muito. Então, eu comecei a procurar se tinha alguma coisa assim, porque não é um problema meu. Eu uso PIP e fechou. Não tenho essa diferença de medida. Mas o que, que acontece? As clientes acabam tendo. E aí encontrei uma tecnologia, uma fornecedora que tinha isso, trouxe para a loja. E aí, assim, eu tenho clientes que compram agora essas peças, porque elas sabem que vai ter esse diferencial, que é bem legal. Falando preconceito mesmo, por vender lingerie, eu acredito que eu não consigo me lembrar de algum episódio. Mas, assim, algo que acontece muito, e muito mesmo, por eu ser de descendência italiana, eu ser branca. Então, assim, o que, que as pessoas acham? Que eu nasci em berço de ouro, que a minha vida foi fácil e que agora eu vendo lingerie por esporte. As pessoas que não conhecem a minha história, elas acabam pensando isso, sabe? E eu confesso que isso me dói um pouquinho, porque eu sei da minha história, eu sei todos os leões que eu tive que matar para chegar até aqui, eu sei tudo que eu passei. E aí, quando às vezes eu ouço algum comentário ou percebo, porque às vezes a pessoa não fala, mas ela demonstra. Então, quando tu percebe, é algo que te dói um pouco. Mas, assim, preconceito por vender lingerie, por vender peça íntima, graças a Deus, assim, é algo assim que até hoje eu nunca sofri. Eu falo muito aqui no projeto, no programa, nas entrevistas, a questão do preconceito, né? Do preconceito em relação à mulher e geralmente na questão mais, quando é num meio mais competitivo com o homem, que no teu caso, tu não está competindo com homens, né? Teoricamente, nesse momento do teu trabalho, né? Porque amanhã ou depois tu pode estar concorrendo, obviamente, com grandes empresas aí que tu vai estar, que eu imagino que seja um dos teus sonhos, mas me responde isso depois, de ter a tua própria marca, que tu já tem a tua própria marca, mas criar a tua lingerie. Eu não sei se tens esse desejo, enfim, eu tenho curiosidade de saber. Mas eu digo muito triste na questão que tu fala desse preconceito pelo fato de tu ser branca. Porque a gente fala muito aqui, eu falo muito do preconceito que eu sofro por ser negra, isso que eu nem sou retinta, né? E eu sinto esse preconceito a todo momento eu sinto esse preconceito. Entrar numa loja, as pessoas te olham dos pés à cabeça, e inúmeras situações que eu já relatei em outros momentos aqui que eu não vou falar. Mas é a primeira vez que eu escuto aqui no Química em Arte uma branca, né, uma mulher branca, né, dizer isso, porque, e de fato pode acontecer e deve acontecer, né, porque as pessoas acham que, porque é branca, bonitinha, loira, italiana, né, que seja lá como for a ideia, né, que a pessoa passa na cabeça dela, não, ela não precisa, tá fazendo por hobby. E isso é muito triste, assim, porque, na verdade, tu começou a fazer por uma forma tua de querer compartilhar aquele teu momento com outras mulheres. E uma coisa que a gente não comentou também, eu não sei se tu ainda tá fazendo, né, eu não tenho acompanhado muito no Instagram, mas eu me lembro que tu fazia várias lives, né, e eram muito legais, assim, a mulherada ali participando ativamente. E além dessa ação que tu fez, eu me lembrei de mais duas aqui, que eu acho que
que eu gostaria de deixar gravado aqui, porque numa delas eu participei, que são as mulheres que inspiram. Foi bem na época que eu estava na transição. Naquela época eu só entrevistava mulheres na ciência, né, colegas da universidade. E eu estava nessa transição, porque eu dizia assim, não, mas tem tanta mulher legal, eu cheguei a conversar isso contigo. Pô, eu queria falar do teu trabalho, só que naquele momento não se encaixava no projeto dentro dos objetivos. E aí a gente acabou ampliando para o Elas em Arte. E eu me lembro que tu fez nessa campanha das mulheres que inspiram, que foi a semana inteira, teve um movimento enorme, e cada mulher ali, né, se colocando. Eu acho que foi tão lindo aquilo ali, uma homenagem tão linda, porque não foi só a postagem no Instagram, tu também fez um carinho muito grande, eu me emociono, porque realmente mexeu comigo. Tu deu uma lingerie, né? Acho que para todas as pessoas, as mulheres que tu escolheu, né? Que tu convidou e que participou. Mas não foi o ganhar a lingerie, gente. Eu não estou falando do ganhar o presente, né? Não foi uma troca. Foi o carinho e o amor que tu fez isso, né? Tu fez uma cartinha. Eu vou ver se eu acho, porque eu me lembro de ter gravado, eu me lembro de ter postado no meu story. Eu vou ver. Meu Deus, que luxo! Olha que coisa mais linda! Ai, Rô, que lindo! Ah, querida, tu que é uma inspiração para nós. Obrigada pela valorização. Eu vou ver se eu acho. Se eu achar, eu vou colocar aqui, porque foi algo que mexeu bastante comigo pelo carinho, né? E pela essa tua preocupação com as mulheres. Então, isso foi muito, muito legal. Assim, te parabenizo, porque foi algo que realmente mexeu e é importante, sabe? Foi importante para mim, tenho certeza que para a vida de outras mulheres. E mais uma coisa que tu tem feito hoje, que vai bem ao encontro do que tu falou lá no início, né? Que não é trazer só essa questão do empoderamento, mas é que a mulher também comece a se amar e se respeitar do jeito que ela é. Tu faz vários vídeos motivacionais, mas é tu, né? Tu mostrando, agora estou me arrumando, que roupa que eu coloco, né? Então, tô na dúvida, porque isso é uma coisa que acontece com toda mulher, né? Que roupa que eu coloco essa ou essa. Mas tu vai mostrando a forma como tu produz o teu conteúdo ali no Instagram, isso que eu quero dizer. Não é uma coisa só do, isso ou isso, não. Tem todo um conteúdo por trás para trazer esse empoderamento para a mulher, para que a mulher se ame. Por sinal, pessoal, estão colocando aí meu momento linda. Vamos botando aí, para participar do sorteio de uma linda lingerie. E dependendo aí do movimento, a gente pode sortear até 2 lingeries que eu posso garantir para vocês que são maravilhosas. Tá? Então, meu momento lindo. Vamos botar aí hashtag, já compartilha, vai botando lá no teu story, lá no Instagram. Desde que eu me propus a fazer isso, fazer de forma diferente do que todo mundo estava fazendo. Na época, eu lembro que me veio um style, assim, do Mulheres que Inspiram, né, que tu comentou. Foi uma ação linda, 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 linda. Eu também posso me emocionar aqui facilmente. E às vezes a gente tenta se inspirar em pessoas, em grandes personalidades, tananã, mas a gente esquece dessas pessoas que estão próximas a nós. Então, no caso, eu escolhi 8 mulheres, todas residentes em realeza. Então, cada uma com uma característica, alguma habilidade ou coisa que fizesse com que ela se destacasse, fosse uma mulher que inspirasse. Chamei, eu lembro que preparei uma cartinha, preparei uma mensagem para chamar, na hora de fazer a mensagem. Foi uma ação muito legal, me deu uma visibilidade muito grande também, porque são estratégias de marketing também, que tu vai aliando o emocional com o marketing e você vai conseguindo ter mais visibilidade. Foi o momento que eu fiquei mais conhecida na cidade. As pessoas começaram a saber quem era a Rô, né? Quem que é essa menina que vende lingerie aí em Realeza? Então, foi uma ação maravilhosa e eu lembro, assim, que o clímax dessa ação foi uma convidada minha que tinha acabado de passar pelo tratamento de câncer e ela fez um ensaio com as peças da loja e está tudo lá no Instagram da loja. Depois dá até para a gente puxar algumas fotos aqui, porque, assim, lindo, foi lindo demais. As lives, eu fui fazendo live até eu descobrir o poder de uma ação de grupo do WhatsApp. Agora eu faço as ações via grupo, lá na minha comunidade. Então, eu abro o grupo para as pessoas virem para o grupo, né? O grupo é aberto, então você pode vir participar. Mas se você, de repente, não gosta de grupo, entra lá, participa da ação, daí pode sair, fica livre, entra de novo, não tem nenhum tipo de punição para quem entra e sai. Às vezes o celular trava ou algo assim, às vezes tu não pode ficar em vários grupos, né?
eu acho que empreender é se reinventar. Eu gosto de falar muito sobre isso. Então, eu estou passando por outro momento de me reinventar agora, que é com o e-commerce. Então, a gente está passando por uma fase de estruturar marketing, tráfego pago, tudo ainda muito em fase de plantio. Não tenho muito para falar sobre isso ainda, porque é um mundo novo para mim. Então, eu tenho agora pessoas que trabalham junto comigo, que me ajudam nessa parte do marketing, dos posts para o Instagram, mas continua tendo a minha cara, o meu jeito, porque se fizer muito institucional, as pessoas batem o olho e estão nem aí, né? Passa para o próximo. Porque o teu post é em quantos milhões de posts lá no Instagram, né? Para o teu post aparecer para a tua cliente lá na timeline dela é quase um leilão, né? Então o conteúdo tem que ser bom, tem que ser uma coisa atrativa, porque quanto maior for o engajamento, para mais pessoas ele vai aparecer. Tem sido até agora muito bacana essa nova fase. Eu espero depois poder vir contar novamente sobre a fase do e-commerce, né? Com certeza, no futuro a gente vai voltar a estar conversando sobre isso. E nessas questões de empreendedorismo, quais são as habilidades que tu acha que são? Tu já citou algumas ao longo do caminho, mas só para a gente poder numerar aqui. Quais são as habilidades que tu acha que uma mulher tem que ter para ser uma empreendedora? Ou melhor, para ser uma empreendedora de sucesso, assim como você? Uma das principais características é resiliência, porque as coisas têm um processo para acontecer, então você tem que ser resiliente, tem que ter um propósito muito bem definido, que é o que vai te levar, o que vai te levar até esse propósito é um processo, né? Então, você saber ser resiliente para suportar esse processo, você tem que ter esse cuidado, eu diria que é uma habilidade mesmo, um carisma na hora do atendimento, tem que ser, não sei se tem que ser acolhedora, mas acredito que sim, acredito que você precisa ser uma pessoa acolhedora também, porque um bom atendimento ele começa num acolhimento, e muitas vezes a venda ela vai derivar de um bom atendimento, né? Se o atendimento é ruim, você não compra, você pula fora. Mas eu acho que são essas as principais habilidades que eu vejo. Esses teus conselhos, né, essas habilidades que tu enxerga, porque são coisas que tu foi construindo ao longo do tempo. E com certeza, daqui a alguns anos, quando eu perguntar de novo, né, para ti, quais são as habilidades, tu vai trazer novas habilidades, né, porque algumas já foram superadas, então já estão em ti, né, como a questão da venda. Eu acho que essa primeira questão da venda e do gerenciamento, tu já meio que nasceu dentro disso, entende? Só não tinha despertado para isso. Né? Começa lá na tua infância, como tu falou. O maior barato era quando tinha que sentar com teu pai, né, para fechar as contas. Então, já está isso em ti há muito tempo, né? É que o teu despertar surgiu agora, no auge dos teus 30 anos, porque tu é uma menina de 30 anos, né? Vamos combinar, né? Tu falou, eu comecei, eu estava trintando. Gente, vocês são uma menina, eu tenho 48, eu sou o quê, então, né? Então, tu é jovem, muito jovem, né? E isso é muito legal, assim, né? Acho que valoriza o trabalho e mostra também a mulher que tu é, porque, como tu falou, não é pelo fato de tu ser funcionária pública, de tu ser casada com um funcionário público, né? De tu tá trabalhando, tu tá ralando, conquistando o teu espaço no mercado, tu tá curtindo, a gente observa que tu curte isso, né? E isso é muito bacana, tu curte estar, né, vendendo e dialogando. Nesse sentido, olha só, além do Instagram e do site, né? Eu queria saber como é que tu faz a divulgação e a venda. Hoje, em Realeza, tu faz o tratamento super personalizado. Tu leva o produto até a pessoa. Nas cidades no entorno, tu leva o produto até a pessoa. Hoje, com o site, tu pode levar para o mundo inteiro. Fala um pouquinho para nós. Aos canais de divulgação, eu falo que o meu principal canal de divulgação é a minha própria cliente, porque ela vai comprar uma lingerie, ela vai gostar e ela vai conversar nas rodas de conversa com as amigas, ela vai falar: ah, comprei, gostei do atendimento, tanana. É o boca a boca, né? Mas aí eu sempre faço parceria, eu tenho amigas minhas que são micro-influenciadoras, sempre faço parcerias, elas estão sempre divulgando os meus produtos também. E é claro, quando eu falo que nós estamos ainda plantando, o site sozinho ele não vende. Ele é lindo, maravilhoso, mas a gente precisa levar as pessoas até ele. Então, como é tudo muito recente, já fiz algumas vendas pelo site, mas nada ainda assim, São Paulo,
espero fazer muito em breve, vendas para todo o Brasil, porque a gente precisa fazer o tráfego pago. Porque o Instagram, ele limita muito a tua visualização. Então, para você atingir mais pessoas, organicamente, o teu conteúdo precisaria viralizar. É claro, quanto mais você produz, mais chances você tem. A constância, ela vai levar com que o teu conteúdo seja mais entregue lá no Insta. Viralizar, às vezes você viraliza também, às vezes não é tão legal, porque às vezes vai trazer gente que não está interessada, gostou de alguma coisa lá e também não vai comprar, entende? Então, o tráfego, ele vai, sim, levar os meus produtos para aquelas mulheres que têm interesse nesses produtos. Então, a gente está nesse processo agora de fazer esse direcionamento do tráfego para tentar atingir outras mulheres. A princípio aqui da região, depois a gente vai começar a abranger mais. Mas quem for da região é só entrar em contato comigo e quem for de fora é só realizar a compra pelo site, pode fazer o atendimento comigo também via site. É dessa forma que acontece. Bacana. Eu estava falando, eu já deixei aqui, já foi passando em tela também, né, a questão do site, né, a questão do WhatsApp, que eu acho que é importante para ter esse atendimento personalizado. E com certeza, né, hoje com a nossa entrevista, eu tenho certeza, Rô, que pessoas de outros estados, além aqui do Paraná, irão te procurar. E, gente, eu garanto para vocês, é uma lingerie de qualidade, e não só a questão da lingerie, o atendimento, né? Eu acho que esse é o teu grande diferencial, é o atendimento personalizado que tu faz, né, com as clientes. Eu acho que não se expressa isso, né? Não tem como dimensionar isso. E, Rô, com tudo isso que tu faz, administrando a tua empresa, hoje tu tem pessoas que estão te ajudando também nessa questão da divulgação, como tu falou. Como é que tu administra a empresa, o teu trabalho como funcionária pública, a esposa do Hudson, né? Mãe de um cachorrinho, se eu não me engano, né? Então, como é que tu administra tudo? Qual é a tua válvula de escape? Conta um pouquinho para nós. Eu falo assim que ter apoio é fundamental. Sem apoio, eu não conseguiria fazer tudo isso. Então, o Hudson, ele é muito parceiro, ele está sempre me apoiando e me ajudando, porque às vezes eu vou chegar em casa muito cansada, porque assim, o meu trabalho, quando eu digo chegar em casa, é chegar em casa do meu trabalho de funcionária pública com as crianças. Tem plantões que são tranquilíssimos, que assim, eu chego em casa e vida que segue. E tem plantões que eles demandaram muito, às vezes uma noite sem dormir, às vezes alguma criança que ficou doente, tu teve que ficar em hospital o dia inteiro. Então, assim, cada dia é um dia no meu trabalho. E o Hudson, ele é bem parceiro com relação a isso, ele me auxilia bastante, ele cozinha, é quase só ele que cozinha aqui em casa, ele gosta de cozinhar, ele cozinha e eu lavo. A administração é feita assim. Na verdade, sim, a gente é um time, a gente tem que se ajudar, eu e ele, entende? Então, parte desse princípio da gente se ajudar. Então, quando ele tem as coisas dele também, então eu já me reorganizo, né? Então, eu me reorganizo para fazer as coisas que precisam ser feitas. Ele tem as coisas dele, então a gente sempre está conversando, dialogando. O que nós dois amamos muito fazer é viajar. Eu acho que, assim, nós dois encontramos nas viagens algo que nos complementa. Então, toda vez que a gente procura um destino novo para viajar, ainda não viajei o mundo inteiro, é outro plano para o futuro que eu tenho, assim, é viajar muito, 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 muito. E eu tenho certeza que o meu negócio, ele vai me dar essa liberdade. Então, é um propósito que eu tenho também. Eu acho, assim, que eu me encontro nos lugares que eu viajo. Cada lugar que eu vou, eu fico pensando, meu Deus, eu preciso voltar. Aí eu não, tem muito lugar novo para conhecer, né? Com certeza, nessas pequenas férias, nessas pequenas escapadas, que às vezes quando você consegue desconectar e relaxar um pouco da correria do dia a dia, as melhores ideias elas vão surgindo, porque é nos momentos que a gente desconecta que as coisas vão acontecendo, né? A gente gosta muito de viajar e espero que venham muitas viagens. Ah, com certeza. Conhecer novos lugares, novas culturas, comida, pessoas. Eu acho que isso traz uma leveza para nós, a gente consegue relaxar do nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo faz com que a gente só conhecer novas culturas já borbulha ideia. Eu fico imaginando que tu volte, porque como eu te acompanho no Instagram, eu vejo as tuas postagens, né, da alegria, dos detalhes que tu mostra em cada viagem. Então eu imagino que tu vem assim com um gás, com uma energia muito grande,
para colocar no teu negócio, né? Eu acho que isso é muito bom, né? Conhecer outras culturas é muito bom, maravilhoso. Eu raramente valorizo, não que eu não valorize homens, eu valorizo homens, muito pelo contrário, gosto de homens, não é um problema, né? Mas a gente sabe que nos dias de hoje, né, os casais e as pessoas que vivem, às vezes, elas são muito individualistas. E é muito difícil tu começar um trabalho, tu começar a empreender, se tu não tiver o apoio dentro de casa, né? E o Hudson é um homem que eu posso dizer, esse homem, né, ele é parceiraço mesmo. Então, os homens que estão nos assistindo, é muito importante isso. Saiba que o teu apoio para a tua mulher, não só os homens, os companheiros, as companheiras, né? Tu dá um apoio para a tua companheira, para o teu companheiro, faz toda a diferença, né? E isso só impulsiona, né, Rô? Acho que não tem dúvida nisso, né? Faz muita diferença, né? Me diz uma coisa, quais são os teus planos, né, para o futuro da tua marca? Quando eu comecei, eu pensava em fabricar as minhas próprias lingeries. Hoje, eu vejo que dá para fazer com bons fornecedores, porque eu demorei para chegar em bons fornecedores. Agora eu tenho os bons fornecedores. Pensar em construir um negócio que comece lá da escolha do tecido ao produto final é algo bastante complexo e que no momento eu ainda não consigo vislumbrar. Mas algo mais prático e que eu vislumbro é vender para todo o Brasil, né? Então, planos para a marca é atingir mulheres aí por todo o Brasil. Me diz uma coisa, e ao longo da tua vida, como mulher, né? Quais foram as mulheres que te inspiraram e te inspiram para tu ser a mulher empreendedora que tu é hoje? Eu acho interessante, porque quando a gente fala em mulheres que nos inspiraram, a grande maioria das mulheres vão vir aqui e vão citar personalidades, né? E comigo é diferente. As primeiras mulheres que me inspiraram no começo a ir para a docência foram as minhas tias, que eram professora, que já viajavam. Então, assim, a minha vontade de viajar, ela vem desde que eu era adolescente, porque elas viajavam e traziam um presente para gente. E aí, conforme foi passando o tempo, eu sempre procurei me inspirar nas pessoas que estavam mais próximas a mim. É curioso isso, né? Porque eu poderia estar aqui falando em Glória Maria, Fátima Bernardes, enfim, Viola Davis, mulheres assim, realmente inspiradoras. Não que elas não me inspirem, mas eu gosto disso, de você procurar pessoas próximas a você para você se inspirar, sabe? Então, as primeiras mulheres que me inspiraram realmente foram as minhas tias. E aí, ao longo do tempo, conforme o tempo foi passando, eu tive uma chefe muito legal, eu me inspirava muito nela também. Quando eu fui para a universidade, aí tinha as professoras mulheres. Quando eu vim para cá, principalmente quando eu vim para cá, eu comecei a entrar no mundo do empreendedorismo, então surgiram também as mulheres que são as CEOs das marcas que eu trago hoje. Como eu me inspiro nelas, sabe? Porque é o mais tangível para mim ali. Então, elas já vivenciaram, boa parte delas, começaram também, como eu, vendendo alguma marca, e no meio do processo resolveram começar a fabricar. Então, eu tenho várias mulheres nesse mundo do empreendedorismo que com certeza me inspiram muito diariamente. Tão feliz quando alguém traz esses exemplos de mulheres, né? Porque a gente geralmente pensa, né, nas mulheres cientistas, numa mulher cientista, né, numa grande empresária, e muitas vezes as mulheres que nos inspiram são as mulheres que estão próximas a nós, né? Ou que estiveram próximos a nós. Eu acho que isso faz todo um contexto diferente. Mas, Rô, queria te agradecer imensamente a tua participação aqui no Química em Arte. Muito obrigada, né, por estar aqui contando a tua história, falando um pouco do teu trabalho enquanto empreendedora, mostrando a mulher empoderada e maravilhosa que tu é. O que eu falo lá no início, que tu é uma mulher incrível e inspiradora, é o que eu realmente sinto. E é o que tu faz com que outras mulheres também se sintam. Então, gostaria de te agradecer imensamente a tua participação. Quero aproveitar que está curtindo, não esquece de curtir, deixar seu like, compartilhar essa entrevista com outras mulheres que têm esse mesmo sonho, né, que têm esse objetivo de se tornar uma empreendedora. Se quiserem também, eu tenho certeza, entrar em contato com a Linda Rô, então vocês podem entrar em contato, né, pelo Instagram, né, Linda Rô, né, que está aqui, vai estar passando aqui embaixo, pelo WhatsApp também, né, pelo próprio site, que nós já fomos passando. Eu vou deixar todos esses links aqui na descrição da entrevista. Eu tenho certeza que a Rosane vai responder para vocês com muito amor e com muito carinho. E gostaria mesmo de te agradecer profundamente a tua presença aqui
no Química em Arte. Não esqueçam, meu momento linda, tá, pessoal? Então, já quem não colocou, coloca aí meu momento linda. Não esquece que tem que se inscrever aqui no Química em Arte, lá no Elas em Arte, também, né, na página da Linda Rô, tá? Então tem que estar inscrito lá. E daqui uns 15 minutos a gente está abrindo a live lá no Elas em Arte para fazer o sorteio da lingerie que a gente foi mostrando para vocês aqui. E vocês vão poder escolher qual a lingerie no valor que nós já estipulamos, que nós vamos falar na live. Vamos deixar tudo para falar na live para ter um outro momento. Que daqui daqui uns 15 minutos, para dar tempo para que tu possa o quê? Tomar uma água, né? E também se inscrever nas redes aqui que a gente falou. Mas, Rô, muito obrigada pela tua participação mesmo. Gostaria que tu deixasse um conselho para todas as meninas e mulheres que querem ser uma empreendedora de sucesso, assim como você. Eu que agradeço novamente, né, o convite, Gisele. Me sinto muito honrada de poder estar aqui falando com outras mulheres também e parabenizar por esse trabalho tão lindo que você está fazendo, dando visibilidade a muitas mulheres aqui da nossa região. Parabéns pelo seu trabalho. E dizer que você também é uma mulher que inspira, né? Você sabe disso, eu já te chamei para um projeto que eu fiz, porque você é uma mulher muito inspiradora, a sua história de vida é maravilhosa, que você siga aí forte nos seus objetivos, em busca do seu propósito. E deixar um conselho para quem quer começar: tenha estipulado quais são as suas afinidades, o que você gosta de fazer, se você quer empreender em algo. Porque quando você empreende em algo que você já tem afinidade, fica mais fácil de você desenvolver aquela atividade. E depois disso, você precisa estar preparada para todos os obstáculos que virão. Mas coloca muito amor, muito carinho, muita dedicação no teu trabalho, que eu acho que a melhor receita de boa é essa: carinho, amor e dedicação. Que as coisas vão acontecendo, as coisas vão fluindo naturalmente e com certeza você se sentirá feliz fazendo aquilo. Porque o mais bacana de você empreender é você empreender fazendo aquilo que faz o teu olho brilhar. Quando você faz aquilo que você ama, que você gosta de fazer, o trabalho ele se torna mais fácil, a jornada ela fica mais leve.